Bem, nós vamos ver agora o modelo logístico com extrativismo coleta. O termo em inglês para extrativismo coleta é harvesting. Então, apenas fazendo uma recordação do modelo de crescimento logístico, onde existe a densidade e dependência, a equação do modelo de crescimento logístico é essa aqui. Então, dNdt é igual a Rn multiplicado por um termo que faz com que a população cresça até uma certa capacidade de suporte, que é esse termo aqui, 1 menos n sobre k. A solução do modelo de crescimento logístico é essa, como a gente já viu na aula anterior. Para um certo valor de capacidade de suporte K, uma taxa de crescimento R e uma população inicial N0. Essa aqui é a solução para o tamanho da população em função do tempo. E se a gente observar o gráfico do modelo logístico, é um gráfico desse tipo. Se a condição inicial estiver acima da capacidade de suporte, a população decresce até atingir a capacidade de suporte, e se a condição inicial, o tamanho inicial da população estiver abaixo da capacidade de suporte, a população cresce até atingir a capacidade de suporte. Uma outra maneira de representar o gráfico do modelo logístico é essa aqui. Então, em vez de fazer um gráfico de n em função de t, a gente pode fazer um gráfico de dn dt em função de n. Se nós reescrevermos o modelo logístico dessa forma aqui, nós vamos perceber que se trata de uma parábola, né? O gama aqui, na verdade, é r sobre k, né? E é uma parábola voltada aqui para baixo e que tem seu máximo em k sobre 2, né? E o valor máximo de dn dt é rk sobre 4. Como nós vamos ver nessa aula, fazer gráficos dessa forma para o modelo logístico tem uma série de vantagens, né? Primeiro que a gente nota que a população varia entre 0 e k, que na verdade o dNdt, né, varia entre 0 e k os valores de n. Melhor dizendo, o tamanho da população varia entre 0 e k e o dNdt varia entre 0 e rk sobre 4. Nós vamos ver em um filme, em um vídeo específico, a dedução desse ponto de máximo. Então, nessa aula, a gente vai ver só as características mais gerais do modelo, né, com extrativismo, e em vídeos específicos as deduções matemáticas. Bem, qual é a motivação para ter um modelo logístico com coleta, né? A principal motivação é desenvolver estratégias que sejam ecologicamente aceitáveis, né, para o extrativismo ou coleta de qualquer recurso renovável. Isso pode envolver tanto animais, como é o caso da pesca, então saber quanto você poderia retirar de peixes de um certo rio ou de um certo lago sem afetar de forma importante o tamanho da população, ou também se aplica para o caso de coleta de plantas, né, de extrativismo de plantas. O que se procura é conseguir uma taxa máxima sustentável com menor esforço de coleta. Então, o que a gente vai ver nos modelos dessa aula é como fazer para estimar uma taxa que seja sustentável ecologicamente, né? Os modelos que nós vamos ver são modelos mais simples, mas podem servir de base para para a elaboração de modelos mais sofisticados, né? Nós vamos notar também que o extrativismo afeta a mortalidade. Então, o extrativismo afeta a mortalidade e, se não for excessivo, a população vai atingir um novo equilíbrio abaixo da capacidade de suporte. Para modelar o extrativismo, nós vamos utilizar como base o modelo logístico. A equação diferencial vai ser essa aqui, então é dN dt. Depende de um crescimento aqui que vai ser baseado no modelo logístico, então esse f de n vai ser baseado no modelo logístico, menos uma taxa de extrativismo, h de t. Então h de t vão ser o número de indivíduos por unidade de tempo que é retirado, é o número que é retirado daquela população, né? Então, de maneira explícita, o modelo fica escrito dessa forma. Tem um crescimento logístico e uma taxa de retirada, que seria a taxa de extrativismo. Nós vamos ver duas versões de taxa de retirada, uma que é um número constante por unidade de tempo e a outra que é um número proporcional ao tamanho da população num certo momento. Então, primeiramente, vendo o modelo logístico com taxa de coleta constante, né, a formulação vai ser dessa maneira aqui, tem um crescimento logístico menos uma taxa H, que é uma taxa constante. Então, esse H seria H indivíduos, né, H animais por unidade de tempo.
Bem, estudando então os pontos de equilíbrio desse modelo com coleta constante, basta que a gente faça dNdt igual a zero, o ponto de equilíbrio vai ser o n estrela. Então, substituindo aqui n estrela e igualando a zero, nós temos essa equação, que pode ser escrita dessa forma, né? E que pode ser escrito também na forma de uma equação de segundo grau. Portanto, como equação de segundo grau, ela vai ter duas raízes, uma que nós vamos chamar de n1 e a outra que nós vamos chamar de n2, que são as soluções dessa equação de segundo grau. Então, esses seriam os pontos de equilíbrio para o modelo logístico com taxa de coleta constante, se o H, né, que é a nossa taxa de retirada, for menor do que RK sobre 4. Tá? Se for menor do que RK sobre 4. Nós vamos ver em um vídeo específico a dedução desses pontos de equilíbrio. O que é importante aqui é que o segundo ponto de equilíbrio é o que é assintoticamente estável, e o primeiro é instável. Portanto, se o H for menor do que RK sobre 4, nós temos esses dois possíveis pontos de equilíbrio. O que vai ser estável é o segundo, né? No limite, quando o H se aproxima a RK sobre 4, esses dois pontos tendem a K sobre 2, né? E quando H é zero, ou seja, quando a gente não tem extrativismo, a gente vê que os pontos de equilíbrio são equivalentes aos pontos de equilíbrio do modelo logístico, né? O que seria de se esperar, né? Tem uma maneira interessante, então, de representar isso graficamente. Aqui a gente tem o dNdt e aqui o n. Nós já vimos que o modelo logístico pode ser colocado como uma parábola nesse tipo de gráfico. E a função h, que é a função de extrativismo, vai ficar com uma reta paralela aqui ao eixo n. Então seria um h fixo. Esses dois pontos onde essa reta cruza a parábola são os dois pontos de equilíbrio, n1 e n2. E o ponto n2 é o ponto que é assintoticamente estável. Então, o ponto estável é o n2. O máximo, portanto, valor de h que faz sentido é RK sobre 4. Se o h for maior do que RK sobre 4, a retirada, o extrativismo está superando o que a população pode produzir. E, portanto, a população vai a zero e o sistema colapsa. Ou seja, seria uma situação em que a retirada seria superior ao que a população consegue prover e, portanto, isso extinguiria aquela população. Como abaixo de RK sobre 4, quando H está abaixo de RK sobre 4, nós temos um ponto de equilíbrio estável, que é esse N2, e quando H está acima de RK sobre 4, a população acaba sendo extinta, né, porque a retirada é maior do que o que a população consegue prover. Nós temos uma descontinuidade em H igual a RK sobre 4. Tá? O valor máximo, portanto, de retirada, que seria o valor máximo de H, é RK sobre 4. Isso é o que a gente chama de taxa máxima sustentável. Então, no modelo logístico com taxa de coleta constante, a taxa máxima sustentável é RK sobre 4. Agora nós vamos começar a ver o modelo logístico com taxa de coleta proporcional. Para uma taxa de coleta proporcional, o termo HT vai ser escrito dessa forma. E, que vai ser a nossa medida de esforço, né, multiplicado por N, que é o tamanho da população. Então, essa aqui seria uma taxa, né, aplicada ao tamanho da população, então seria uma taxa proporcional ao tamanho da população. Esse E apresenta a mesma dimensão de R, né, que seria por unidade de tempo. Então, a equação para o modelo logístico com taxa de coleta proporcional é essa aqui. Tem um crescimento logístico e uma taxa E de retirada aplicada no tamanho da população. Os pontos de equilíbrio do modelo logístico com taxa de coleta proporcional também são obtidos igualando dNdt igual a zero. E aí nós vamos ver que a equação fica R n estrela 1 menos n sobre k igual a En. Né? E se nós resolvermos essa equação, isso aqui vai ser visto num vídeo específico, nós vamos observar que há dois possíveis equilíbrios. Ou n é igual a zero, ou n é igual a k, que multiplica 1 menos e sobre r, que é um equilíbrio assintoticamente estável. Então, fazendo uma representação gráfica, novamente, de dNdt em função de n, aqui nós vemos a parábola, que corresponde ao crescimento logístico, e aqui nós vemos a reta, que corresponde ao EN, que é a taxa de retirada. Se a taxa de coleta for baixa, ou seja, se o valor de E for baixo, nós vamos ter esse ponto de equilíbrio N estrela aqui, que é dado por essa equação, né? K
multiplica 1 menos E sobre R, tá? E se a taxa de coleta for mais elevada, a reta que representa o N vai ser mais inclinada, e aqui está o valor do ponto de equilíbrio. Se for uma taxa de coleta exacerbada, ou seja, muito elevada, a retirada vai superar o que a população consegue prover, né? E aí também vai ser uma situação de extinção. Então, nós vemos que os pontos de equilíbrio são K, que multiplica 1 menos E sobre R, que é estável, ou N igual a zero, que é o ponto de equilíbrio instável. Então, se a gente fizer uma representação do ponto de equilíbrio em função do valor de E, nós vamos notar que quando E é menor do que R, o ponto de equilíbrio é esse aqui, né, que é dado por essa reta aqui nesse gráfico, né, e a partir do momento em que E fica maior do que R, o N vai a zero. Ou seja, quando E superar R, a gente extingue aquela população. Nós podemos fazer um gráfico de uma taxa sustentável no equilíbrio, que seria o E multiplicado pelo N no equilíbrio, que nós vamos chamar de Y, né, em função de E. Como o N no equilíbrio é dado por K, que multiplica 1 menos E sobre R, nós notamos que o gráfico de Y, que é essa taxa sustentável no equilíbrio, em função de E, que é a nossa taxa proporcional de retirada, vai dar uma parábola, que também tem um máximo em RK sobre 4. Essa parábola, o valor de E varia entre 0 e R, porque quando E supera R, a gente viu que a população é extinta, né? E o máximo de y, que é RK sobre 4, acontece em R sobre 2. Tá? Então aqui está uma demonstração de que o máximo acontece em R sobre 2 e que o valor é RK sobre 4. Então, se a gente fizer a derivada de y, que é essa taxa sustentável no equilíbrio, em função de E, que é o valor da nossa taxa de retirada, a equação vai ser essa aqui, né, que é K1 menos 2E sobre R. Se nós igualarmos a zero, nós vamos achar o ponto de máximo, ou seja, quando E é igual a um valor máximo, EM. Né? Se nós resolvermos essa equação igualando a zero, vai dar aqui o EM é R sobre 2. Aí, substituindo no valor de y, nós vamos ter o valor máximo de y, né? Substituindo R sobre 2 aqui no lugar do EM, nós vamos ver que o valor máximo de y é RK sobre 4. Então, para E igual a R sobre 2, a gente tem o máximo da taxa sustentável, que é RK sobre 4, que é um resultado análogo, idêntico ao que a gente viu no caso do modelo logístico com coleta constante. Então, no caso de uma taxa de coleta proporcional, a taxa máxima sustentável também é RK sobre 4. Nós vimos nessa aula que o modelo de extrativismo com esforço constante, que é quando H de T é igual a EN, ele é potencialmente menos catastrófico que o extrativismo com coleta constante, que é quando o H é constante, né? E tem um valor H maiúsculo aqui. Tá? Uma outra coisa importante é que modelos mais realistas devem levar em conta também os custos econômicos do extrativismo. Aqui a gente só está analisando os aspectos dinâmicos, né? Mas é interessante também levar em conta os custos econômicos. E aqui uma lista de referências, né? Aqueles que tiverem interesse em ver a parte de estabilidade, né? Isso vai ser discutido em um outro vídeo, mas o livro do Brouwer do Castilho Chaves apresenta alguns resultados interessantes.